E agora a gente vai falar do jogo da manhã justamente porque o Rodinei, que é o assunto aqui da nossa pauta, pode ser titular amanhã. A produção, se quiser, pode até jogar a provável escalação do jogo de amanhã. E aí, Bruno, aqui eu vou pedir para você o seguinte: você passar essa provável escalação de amanhã e, além disso, fazer uma análise, né? Se você concorda com essa provável escalação, o que você mudaria, aí você fica à vontade. Tinha muita gente perguntando por que a transição defensiva do Flamengo não funciona e tal. Então você passa aí primeiro essa provável escalação. Lembrando sempre aqui, o aproveitamento da nossa produção dificilmente erra aí na provável escalação. E aí depois você faz a sua análise e a galera também pode ir comentando e depois eu vou dar aquela lida aqui. Então, vamos lá. Provável escalação, e é bom lembrar sempre, provável escalação. É o Santos, o retorno do Santos, né? O provável retorno do Santos, depois dessa lesão que ele teve no músculo do quadríceps. Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia e João Gomes, formando ali uma dupla de volantes. Né? O Andrés, também volante, mas um pouco mais avançado, ao lado do Arrascaeta, e o Gabriel e Pedro, que foi o que disse o Dorival na última coletiva, né, pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Ele falou bastante sobre essa questão do Pedro. Inclusive, a gente colocou um texto lá no Coluna do Fla, um texto que está explicando bastante, né, lá no site do Coluna do Fla, sobre essa possibilidade do Pedro ser titular e ter uma sequência. Até porque o Flamengo ainda não tem o Cebolinha, que a gente já falou bastante aqui, e não tem o Bruno Henrique. Então, pode ser uma boa oportunidade para o Pedro ter uma sequência. Olha, sobre esse time, Túlio, sinceramente, a dupla de zaga, a gente sabe que ela é muito contestada, né? Muito contestada no Flamengo. Os dois, né, não conseguiram até hoje se firmar no Flamengo, mas a gente vai jogar contra o América, é bom que lembre, com todo o respeito que merece o time mineiro, mas é o América Mineiro. Então o Flamengo tem que se impor, independente de quem joga. A questão do Rodinei na lateral direita, caso isso venha a acontecer, e como a produção geralmente, quando apura com vontade, então, e como quase sempre acerta, provavelmente teremos Rodinei como titular. Eu não sei se seria justo o Rodinei como titular por conta da falha do Mateuzinho ou do momento. Até porque, sinceramente, na minha opinião, o Rodinei não está num melhor momento que o Mateuzinho. Eu acho que o fato dele ter entrado e ter feito aquele cruzamento é muito pouco ainda para você retirar o Mateuzinho. O Rodinei, nas melhores vezes que se apresentou pelo Flamengo, se eu bem me lembro, e aí eu queria que a galera opinasse também, não foi jogando como lateral direito, foi jogando como ponta direita, né? Porque realmente, ofensivamente, ele é melhor. E muitos treinadores, quanto tempo a gente viu Pará e Rodinei atuando juntos? Como a gente via René e Trauco do outro lado. Ou seja, ofensivamente, o Rodinei tem alguma qualidade, mas eu ainda manteria o Mateuzinho. Mas, se ele vier a campo, tomara que faça bom jogo. Thiago Maia e João Gomes. Eu acho que o Thiago Maia não vem num bom momento, tá? Realmente vem falhando em algumas oportunidades. Ele mesmo, né, nas suas redes sociais, acabou deixando claro, inclusive conversando com um torcedor que precisava melhorar a questão do espaço, que ele tem, de fato, errado muito espaço. E o João Gomes, hoje, é um diferencial enorme no time do Flamengo. Mesmo com o time jogando muito mal, o João Gomes consegue se destacar, tanto na saída de bola quanto se apresentando no campo de ataque. Falta o João Gomes, mas isso o tempo provavelmente vai ensiná-lo. E, claro, a gente sabe que um dia perderemos ele para o mundo, né, europeu, infelizmente, essa é a realidade, vai ensiná-lo a pisar mais na área do adversário. João Gomes, para mim, é um jogadoraço, mas é aquele jogadoraço que ainda tem muito a ser lapidado. Vai ser ainda mais jogador. A Copa de 2006, de 2026, é daqui a 4 anos, provavelmente teremos João Gomes titularíssimo da seleção brasileira. Agora, os dois meias, porque eu vejo o Andrés contra o América atuando mais avançado, ao lado do Arrascaeta, até para tirar um pouco dessa responsabilidade do Arrascaeta ter que armar o time sozinho. Marcou o Arrascaeta ou ele não está num bom dia, o time do Flamengo carece demais no setor de criação. Então, acho que o Andrés, que vem melhorando aos pouquinhos, pode atuar ali ao lado dele e municiar o Gabriel e o Pedro. O Gabriel que sai muito mais da área e o Pedro que fica muito mais fixo. Agora, a questão defensiva é que se torna não um problema, mas uma dor de cabeça para o Dorival. Por quê? Porque o Flamengo geralmente se defende com 2 linhas de 4. Nesses últimos jogos, que o Pedro não foi titular, o Gabriel ficava com o Arrascaeta lá na frente. Faziam esses dois nessa recomposição. Lá na frente, ou seja, num 4-4-2 que o Flamengo se defende. Resta saber quem desses jogadores vai recompor a segunda linha, que vai ter Thiago Maia e João Gomes,
provavelmente eu imagino que tenhamos o Gabriel e o Andrés, e o Pedro e a Arrascaeta um pouco mais fixos, centralizados. É assim que eu enxergo a partida de amanhã. De qualquer forma, Túlio e amigos aqui do Coluna, o Flamengo não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. Como eu disse, respeita ao América Mineiro, realmente vem muito mal no campeonato também, está abaixo do Flamengo, mas tem um plantel infinitamente inferior ao do Flamengo, mas o Flamengo vai jogar no Maracanã. E o Flamengo no Maracanã contra qualquer time tem que se impor, tem que jogar dentro do campo do adversário, tem que propor o jogo e tem que construir o resultado com naturalidade. Se vocês me perguntarem, você acha que o Flamengo vai dar espetáculo porque vai jogar contra o 16º, contra o fraco time do América Mineiro? Eu vou dizer, não. Seria muita pretensão pensar que nesse momento o Flamengo vai dar espetáculo. Mas eu imagino, pelo menos, que seja um jogo como foi contra o Cuiabá na semana passada. O Flamengo venceu por 2-0 e construiu o resultado ali com naturalidade, não é facilidade, naturalidade. Jogando dentro do campo do adversário e os gols saíram de maneira natural. Tomara que eles estejam num bom dia. Só fica essa dúvida quem é que vai recompor a linha de meio campo. Mas se for essa escalação, que Gustavo Henrique e Léo Pereira estejam também num bom dia, até porque os dois são muito contestados até hoje. Os dois foram pedidos de Jorge Jesus, é bom que se lembre, lá em 2020, na transição de 19 para 20, né? Mas ele acabou trabalhando muito pouco com os dois. Tomara que façam um bom jogo e tomara, claro, que o Flamengo saia vitorioso com uma boa apresentação, até para dar moral, porque o jogo mais importante é quarta-feira. Mas primeiro tem o América Mineiro, né, Túlio? E só lembrando aqui, né, a gente vai vendo uma escalação um pouco mais alternativa, vamos colocar assim, até porque o Dorival já está pensando justamente no jogo contra o Tolima, que vai ser na próxima quarta, né, primeiro jogo na Argentina, o jogo de volta vai ser aqui no Rio de Janeiro, então a gente vê uma equipe aí mais modificada. Mas eu queria te fazer duas perguntas, ô Bruno. Uma é minha mesmo e a outra aqui do Arthur Tonidandel. A minha é o seguinte, essa questão dele justamente, né, o Mateuzinho, ele teve uma falha, um erro em que gerou um gol adversário, lógico, a torcida vai cobrar, a gente sabe, a gente conhece, né, muito bem aqui o nosso reduto, e aí no jogo seguinte, o Dorival vai lá, saca o Mateuzinho e coloca um jogador que teoricamente entrou no seu lugar, acertou um cruzamento, né, o Rodinei entrou muito bem ali, ofensivamente falando. Você não acha que isso, de certa forma, joga uma pressão em cima? Tá vendo? Tipo, o cara não tá bem, aí, ó, tirou, tinha que tirar mesmo e tal. Tipo assim, jogando o cara, acaba colocando o cara no meio dos leões, que é justamente a torcida. E a pergunta aqui do Arthur Tonidandel, ele fala que o América Mineiro passou a semana inteira treinando, né? Teve uma semana livre, e se isso pode ser um diferencial para eles, pode dificultar o Flamengo no jogo de amanhã. Bom, vamos lá por partes. Primeiro, a sua pergunta. Tudo vai depender do que o Dorival pensa para a partida de quarta-feira. Por exemplo, se o Santos vier a campo amanhã, a gente vai subentender que é porque ele quer dar confiança ao Santos e ritmo de jogo, ou algum ritmo de jogo, para que ele atue na quarta-feira. Eu penso mesmo em relação à lateral direita. Tá? Eu penso que se ele colocar o Rodinei e o Rodinei fizer uma boa partida, eu acho que ele mantém o Rodinei para quarta-feira. Eu acho que essa é a mensagem que ele está passando. A gente vai precisar ver se de fato o Rodinei vem a campo. Agora, não vai fazer sentido para mim se ele coloca o Rodinei faz uma partida, no mínimo, mediana, e aí ele vai e volta com o Mateuzinho. Por quê? Se ele pensa em usar o Mateuzinho na quarta, eu acho que amanhã também é uma boa oportunidade para ele recuperar, ou para recuperar-se do erro que cometeu contra o Atlético. Então, tudo vai depender, e por isso que a gente faz uma projeção para o jogo de amanhã, mas a gente não tem como deixar de pensar na quarta-feira. Eu acho que para o Flamengo não é diferente. Tem que vencer amanhã? Tem. Mas ele já está montando um esboço do time, claro que não com a dupla de zaga, tá? Mas um esboço do time já pensando no Tolima, até porque a gente sabe que ele está trocando os pneus do carro com o carro em movimento. Então, eu acho, inclusive, me permita até comentar sobre isso, eu acho até um pouco temerário colocar essa dupla de zaga, porque eu imagino que não vai ser a dupla de zaga que vai jogar contra o Tolima. Tá? Por outro lado, a dupla de zaga que tem jogado, que é Pablo e Rodrigo Caio, de repente precisa de um descanso. E eles não vão perder o ritmo por causa de uma partida. Pode ser esse o motivo da ausência dos dois. Mas, sinceramente, em relação a Mateuzinho, eu manteria o Mateuzinho amanhã. Acho que ele tem boa oportunidade de recuperar o futebol e a confiança que a gente fala tanto aqui para o jogo de quarta. Então, a gente vai ter que ver
como é que vai ficar essa situação. E sobre a pergunta aí do... Agora esqueci o nome dele, se você tiver aí. Deixa eu pegar aqui, que o sobrenome Pois complicado é. aqui. Arthur Tonidandel. Não, Arthur. A pergunta do Arthur sobre o América ter treinado durante uma semana. Olha, a gente já... É claro que se você treina durante uma semana, se você tem uma semana cheia, em tese, né, tudo é em teoria. O treinador tem mais tempo para consertar o que está errado. Mas isso também não é garantia de nada. A gente já viu isso, inclusive, acontecer no Flamengo por diversas vezes e não resolveu nada. Porque quando o Flamengo, muitas vezes, teve uma semana cheia para treinar e depois o resultado não acontecia, a gente falava que o time perdeu o ritmo de jogo, que o time não treinou como deveria, porque não tinha jogo no meio da semana. Então, eu acho que para a questão do descanso muscular, eu acho super válido. Mas isso também não é garantia de que o time vai apresentar um grande futebol. Tomara que essa semana cheia que teve o América não surta efeitos positivos para eles amanhã e que o Flamengo saia com uma vitória.